Eu saúdo todos os jovens e aqueles também que estão participando conosco com a paz do Senhor Jesus. Este assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto de muita importância porque está ligado à escola bíblica dominical e é a parábola, da pérola de grande preço. O texto que nós vamos aqui ler neste momento está em Mateus 13, 45 e 46, que diz assim: outrosim o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então é importante para nós, primeiramente neste estudo aqui, nesta palavra, entender alguns pontos. O primeiro aqui é que há uma grande dádiva de Deus preparada para o homem. Essa dádiva, o nome dela é o Senhor Jesus. Um segundo ponto importante para nós aqui está ligado à própria pérola de grande valor, conforme a parábola nos diz, ou seja, qual o valor dessa pérola e o que, no momento em que o homem encontra essa pérola, descobre essa pérola, o que ela faz na vida do homem. E o terceiro ponto é o Espírito Santo, como aquele que revela essa pérola de grande preço. Então, há muitos pontos para nós trabalharmos aqui nesse texto que estão ligados à parábola de Mateus 13, mas também, de certa forma, diretamente à jornada da igreja, ou seja, as 7 cartas do Apocalipse que nós estamos estudando. Então nós vamos fazer aqui uma recapitulação rápida sobre as parábolas e sobre as 7 cartas e também sobre os 7 espíritos que operaram, a ênfase dos 7 espíritos de Deus em Isaías 11:2, que operaram em cada momento da jornada da igreja. Então esse gráfico aqui, que é já conhecido de todos os jovens, ele apresenta a análise profética da igreja, ou seja, essa jornada que inicia em Éfeso e termina em Laodiceia. Então, o nome Éfeso aqui, que é o primeiro templo da igreja, significa desejável. A igreja de Esmirna, Esmirna vem de mirra, que significa aquela planta, que quanto mais pisada, ela exala o seu aroma. Foi aquilo que aconteceu no tempo ali das grandes perseguições que ocorreram na vida da igreja. No tempo de Pérgamo, Pérgamo significa casamento pervertido. E nesse tempo e nos 3 tempos anteriores, nós temos cada parábola que se relaciona profeticamente com esse tempo. Tiatira significa sacrifício contínuo, Sardes, que significa restantes, Filadélfia, amor fraternal e Laodiceia, direito dos povos. O que é importante nós entendermos é que há uma correlação profética entre as 7 cartas, os 7 espíritos do Senhor, lá em Isaías 11:2, e as parábolas de Mateus capítulo 13. Então, cada parábola aqui vai falar de um tempo da igreja em uma descrição profética extraordinária, maravilhosa, porque fala daquilo que aconteceu naquele tempo da jornada da igreja. Então, a parábola do semeador está ligada a Éfeso, a parábola do trigo e do joio ligada a Esmirna, a parábola do grão de mostarda ligada a Pérgamo, a parábola do fermento ligada a Tiatira, do tesouro escondido ligado a Sardes, a parábola da pérola de grande valor, de grande preço ligada a Filadélfia e a parábola da rede ligada a Laodiceia. Aqui estão os espíritos, as operações do Espírito do Senhor. Então é o Espírito do Senhor, depois de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Então essa é uma visão, de certa forma, rápida daquilo que nós estamos vendo na Escola Bíblica Dominical e que é de muita importância para nós, porque a cada tempo da igreja aqui há uma aplicação profética não somente para a própria vida da igreja, o tempo que nós vivemos, mas uma aplicação profética para a nossa própria vida, para o nosso posicionamento diante de um projeto eterno de Deus. Mas o nosso assunto aqui está relacionado à parábola do negociante, que busca boas pérolas, que está ligada a Filadélfia, o templo de Filadélfia. Mas nós queremos colocar aqui, um pouco antes,
a parábola que se refere a Sardes, que é a parábola do tesouro escondido. Sardes, o tempo de Sardes, foi aproximadamente 1517, quando ocorreu a reforma religiosa do século XVII com Lutero, e 1750, quando encerra e inicia Filadélfia com os grandes avivamentos. Mas a parábola do tesouro escondido diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, observem aqui que essa primeira parábola, ela está ligada a um homem que encontra um tesouro, vai e vende tudo que tem para comprar aquele campo, para ter aquele tesouro. Esse homem foi Lutero. A segunda parábola aqui, relativa a Filadélfia, já mostra um outro aspecto. O Senhor Jesus disse assim: outrossim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando a pérola de grande valor, ou seja, agora ele está encontrando algo dentro daquele tesouro, que foi descoberto na parábola anterior. Então, quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele faz a mesma coisa. Ele foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Então, nós vemos aqui uma operação do Senhor muito interessante, que é profética e correlacionada aos tempos da igreja e à nossa própria vida, a vida do jovem. Porque os irmãos observem aqui uma coisa. Primeiro, o tesouro estava escondido. Que tesouro era esse? Esse tesouro é a palavra. A Bíblia esteve escondida durante o tempo de Tiatira e até mesmo no início, finalzinho de Pérgamo, começou a ser colocada de uma forma que ninguém podia acessar a palavra. Isso foi mais de 1000 anos. Então ela estava nos conventos, estava nos mosteiros, ninguém tinha o acesso à Bíblia. Lutero teve esse acesso. Foi um momento, um marcador profético na jornada da igreja desse homem, que foi usado pelo Espírito e restabeleceu o prumo daquilo que precisava ser colocado em ordem. Ele, quando publica aquelas 95 teses na Catedral de Wittenberg, dentre elas, 4 teses eram as teses que iriam estabelecer novamente o prumo de uma igreja que havia se perdido, né? Quando a palavra se refere a Sardes, assim, olha, são os restantes, ou seja, aqueles que sobraram, aqueles que vieram de uma catástrofe, de um escombro, que era a ruína que havia acontecido em Tiatira. Então, ele descobre a palavra, mas ele descobre a palavra por uma operação. Ele encontra, não é pelo seu mérito, não é pela sua própria condição humana, ele encontra porque o Espírito Santo visitou e ele começou a entender profeticamente onde estavam as falhas, onde estavam os erros. É exatamente aquilo que o Senhor faz, porque a palavra para nós é um espelho para a nossa vida. Nós olhamos para a palavra, nós vemos a nossa própria vida. E é o Espírito Santo que mostra isso. A palavra é um legado, é aquilo que o Senhor deixou, mas a palavra tem vida quando o Espírito Santo se revela. E quando ele mostra aquilo que está além da letra, além daquilo que está escrito. Não no sentido do costume, da história, da interpretação bíblica, mas vai muito além disso. Vai acontecer uma operação na nossa alma, uma operação de Deus para revelar aquilo que Deus inspirou pelo seu Espírito e agora vai revelar pelo mesmo Espírito a nossa vida. Então, Lutero, ele achou o tesouro escondido porque o Espírito Santo operou na vida dele. E ele fez a grande descoberta. Qual é a grande descoberta quando o Espírito Santo se mostra através da palavra? É exatamente o valor dela. O valor da palavra na nossa vida. Lutero viu e pôde observar o grande valor da palavra para aquele momento que ele estava vivendo. E hoje, da mesma forma, os jovens, e de certa forma, a igreja de uma forma geral, né? Nós precisamos entender e dar o devido valor à palavra, porque ela tem tudo. Ela tem tudo que nós precisamos. E o Espírito Santo vai, através da palavra, nos mostrando aquilo que nós devemos fazer, a forma que nós devemos agir, a forma que nós devemos responder, a forma que nós devemos caminhar. É Ele que revela esse grande tesouro. Mas nós vemos agora na outra parábola. Então aqui nós vemos a primeira parábola.
a parábola do tesouro escondido. Agora aqui nós vemos a segunda parábola, que é do negociante de boas pérolas, que é o templo de Filadélfia. Então, a primeira parábola ela mostra a descoberta do tesouro, mas a outra parábola, que é da pérola de grande valor, ela já vai mostrar um tesouro se abrindo. E esse tesouro se abre quando o Espírito Santo começa, então, a operar na vida de todos aqueles homens que vieram após o tempo de Lutero, que vieram e que descobriram agora não somente o valor da palavra, mas o valor da pérola de grande preço. Que pérola é esse de grande preço que está na palavra? A palavra tem muita coisa. A palavra é um legado de dádivas, de bênçãos, tanto no sentido da vida secular do homem, mas principalmente no sentido espiritual. Mas aqui, quando o tesouro é aberto, se descobre a pérola de grande preço. E essa pérola de grande preço, ela somente pode ser descoberta através do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então nós vemos nessa sequência das duas parábolas a descoberta do tesouro e a descoberta, ou seja, a visualização, o entendimento daquilo que tem mais valor nesse tesouro, que é Jesus, que é a pérola de grande preço. E é exatamente isso que um dia aconteceu na nossa vida, na vida do jovem. A cada dia precisa acontecer o valor da palavra, que é esse legado de Deus, e a descoberta da pérola de grande preço. Uma coisa muito importante para nós entendermos como que essa operação acontece na vida do jovem, ela, primeiro, só pode ser encontrada através de uma operação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não operar, não há como. Então, você encontrou o tesouro? É uma pergunta. Onde estiver o seu coração, o próprio Senhor Jesus disse assim, ali estará o seu tesouro. Ele está na eternidade, está nas coisas dessa vida, porque nas coisas dessa vida a traça e a ferrugem consomem e os ladrões minam. Mas na eternidade não. Na eternidade os ladrões não minam, a ferrugem nada consome, a traça, nada disso, porque a palavra está guardada. Ela é o tesouro que Deus preparou e ofereceu para o homem. Então qual o valor da palavra para a sua vida? Você vendeu tudo que tem? Deixou a velha vida? É só através da descoberta da palavra, desse espelho que quando nós olhamos para ela, quando nós lemos, quando o Espírito Santo opera, ela mostra a nossa própria vida, as nossas falhas, os nossos problemas, mas revela também aquilo que Deus quer fazer pela nossa vida. Você comprou o campo, entregou a sua vida ao Senhor? Jesus é a palavra. E o Espírito Santo então vai começar, se tudo isso aconteceu, o Espírito Santo vai começar a gerar a pérola de grande valor na sua vida. Então a pérola não é gerada de qualquer maneira. Quando o Senhor fala aqui na parábola da geração da pérola, dessa pérola que é encontrada, se nós observarmos aqui no sentido da ciência como a pérola é gerada, o significado aqui profético ele se expande de uma forma extraordinária para nós. Aqui nós temos uma pérola, né? Uma ostra com a pérola. Então ela é produzida quando um corpo estranho, às vezes um grão de areia, um irritante qualquer, entra ali na ostra e a ostra então começa a se proteger, porque ela quer expulsar aquele irritante. E o que ela faz? Ela produz uma substância chamada nácar, que é uma substância à base de carbonato de cálcio, que vai encapsulando aquele irritante. E no final de um determinado tempo, ela gera uma pérola. É assim que é gerada, ou seja, ela é gerada, a pérola de grande valor, e elas ficam no fundo do mar, né? Ela é gerada por conta de um irritante. Se não houvesse um irritante, não haveria geração da pérola. E a pergunta é exatamente essa. Aí nós vemos uma colocação profética do Senhor Jesus, começamos a entender aquilo que ele estava falando. Por quê? O mundo te irrita? Onde é que está a sua irritação? O próprio Senhor Jesus, ele disse assim, ó, se o mundo vos aborrece, também sabeis que primeiro, antes do que vós, aborreceu também a mim. Então o mundo é um consórcio entre
o adversário e a carne, porque o adversário não cogita das coisas de Deus, mas as coisas que são do homem. O Senhor falou isso com Pedro. Então, o mundo é esse consórcio. E no mundo, o que João fala acerca do mundo? O que há no mundo? É a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, que não são do Pai, mas do mundo. Observem, irmãos, que Jesus deixa e faz uma colocação exatamente para que a bênção, a operação do Espírito Santo seja gerada na vida do homem. É preciso que ele se defina. Ele se defina na presença do Senhor. Eu quero a bênção ou eu não quero a bênção. O mundo me irrita, o mundo me aborrece. Bom, se o mundo me aborrece, é porque eu estou entendendo o valor da palavra, o valor da bênção, o valor da eternidade. O Senhor disse assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E ele ainda diz assim, olha, todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. É um contrassenso, né? Um paradoxo. Como quiser perder a sua vida, vai ganhar. E ganhar a sua vida, vai perder. Mas o Senhor estava falando exatamente desse contraponto, do servo de Deus, da vida do jovem e do mundo. Nós perdemos a nossa vida, para o mundo nós estamos perdendo a nossa vida, mas nós estamos ganhando a nossa vida para o Senhor, para a eternidade. Para um momento, uma hora, um tempo em que o Senhor vai nos tirar deste mundo e vai nos levar para um local que é completamente diferente desse mundo, mas é um local em que nós não teremos as tribulações, as lutas, as dores, não teremos nada disso, porque estaremos com o Senhor. Então a pérola gerada na vida do jovem, ela tem algumas características. Primeiro, é o irritante que vem. Olha, a operação do maligno está aí no mundo. O Senhor diz assim, eu vos escrevi mancebos porque sois fortes. E a palavra de Deus, ou seja, o tesouro escondido está em vós. Então, o jovem, ele tem um recurso para vencer a operação do maligno através da palavra, do tesouro escondido. A tendência de retorno à velha vida. O que o Senhor disse assim? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque o que é estar em Cristo? É estar na comunhão com o Espírito Santo. Então, nós vencemos essa tendência de voltar à nossa velha vida na comunhão. O mundo quer ditar a forma de vida do jovem e do servo em geral. Mas o que a palavra nos diz? Não vos conformeis, ou seja, não tomais a forma desse mundo, mas transformai-vos. Quem faz essa transformação é o Espírito Santo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por que isso? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há bênção maior para a nossa vida de nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O compromisso com o chamado. O Senhor diz assim, não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então, esses aspectos, esses obstáculos, eles são constantes na nossa vida, não somente na vida do jovem, mas na vida do servo, daquele que caminha na presença do Senhor. E o homem que conhece boas pérolas, na parábola diz assim, né? Ou seja, é o negociante que conhece boas pérolas, é o Espírito Santo. Por quê? Porque somente o Espírito Santo conhece aquilo que ele mesmo está gerando na sua vida. É aquilo que ele está realizando por conta de uma separação do mundo, de uma vida de santificação, de um compromisso com a obra, de tudo aquilo que você está entregando na presença do Senhor. Ele conhece. E se o Espírito Santo estiver na sua vida, aí a bênção, a pérola está sendo gerada. No arrebatamento, nós vemos que a pérola, ela vai ser recolhida. É pescador, né, que vem, mergulha, traz ali a ostra, tira a pérola e aquela casca da ostra não serve para nada. Mas a pérola, sim, ele recolhe a pérola. E é isso que o Espírito Santo vai fazer. No arrebatamento, a palavra do Senhor nos diz que será como um abrir e fechar de olhos. Então a pérola, ou seja, aquilo que o Espírito Santo gerou na sua vida, vai ser recolhido, vai para a eternidade. A casca, ou seja, esse corpo, nós teremos um outro corpo. Não será esse corpo que nós temos, sujeito a tantas coisas. No arrebatamento, a bênção já está determinada dessa forma. E para nós encerrarmos aqui,
nós fazemos uma pergunta para os jovens: por que Jesus é a única pérola? Jesus é a única pérola porque só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus Cristo. E por que ela é a pérola de grande preço? A palavra nos mostra aqui também. Ela responde: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens há para que devamos ser salvos. Então Deus tem uma bênção para a vida do jovem e Ele quer gerar na vida de cada jovem exatamente essa pérola. É a operação do Espírito Santo na sua vida, porque um dia a pérola vai ser recolhida. Nós estaremos com o Senhor por conta dessa pérola que foi gerada. É o negociante. Ele conhece boas pérolas, ele conhece a igreja fiel, ele conhece a vida do servo e ele vai nos levar para a eternidade. Que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor.